pâncreas, então, mesmo sendo pequeno, ele tem umas estruturas muito específicas chamadas ilhotas de Langerhans. É um nomezinho, né, danado de guardar, ilhotas de Langerhans, mas que essas ilhotas, que são esses emaranhados celulares, elas têm em torno de 80% de células beta. Então, olha só, nós estamos partindo do pâncreas, que é um dos órgãos do organismo. Então, o pâncreas, que fica aqui pertinho do fígado, do estômago, ele tem estruturas específicas chamadas ilhotas de Langerhans, cheio de vaso sanguíneo aqui do lado. Está vendo? Isso aqui é tudo vaso sanguíneo, que é para chegar sangue e nutrir as células. E dentre essas células que fazem parte das ilhotas de Langerhans, 80% chama-se célula beta, que tem um contato íntimo com os vasos sanguíneos e que é capaz de produzir insulina. Então, olha que legal. Essa insulina, então, ela consegue atuar em diversas células do organismo, promovendo a entrada da glicose para o interior celular. Então, se eu não tiver insulina, eu não consigo colocar a glicose para dentro da célula. E o que acontece quando a célula não tem glicose? A célula morre. A glicose é fundamental para que a célula consiga exercer suas atividades funcionais, manter a sua função e exercer tudo aquilo que é necessário. E sem a insulina, essa célula, infelizmente, ela morre. Então, de uma forma geral, para que a gente possa memorizar, nós temos, então, o alimento. O alimento ele é digerido no nosso trato gastrointestinal, especificamente digerido no estômago e absorvido posteriormente no intestino. A glicose absorvida no intestino, ela vai até o pâncreas, devido à irrigação sanguínea que existe do intestino até o pâncreas, estimulando, então, essas células beta a produzir insulina. Olha que interessante, que são em torno de 80% das células da ilhota de Langerhans. Porém, existem outras células chamadas células alfa, que têm uma outra missão, que seria fazer com que essa glicose não entre para o interior das células, mas que ela saia, e infelizmente não será o tema de hoje, uma vez que as células alfa não têm nada a ver com diabetes. Ok? Então, nós vamos focar basicamente nas células beta e na glicose. Então, de uma forma geral, uma analogia muito simples, muito bonita a ser feita, é que a insulina é a chave que abre a célula para a entrada da glicose. Então, se eu não tenho a chave, a célula não abre, não entra glicose. Se a minha fechadura não está legal, a chave não consegue entrar e não entra glicose. Se a minha chave está em poucas quantidades, eu vou ter menos portas, menos células sendo abertas e, consequentemente, eu vou ter mais glicose no sangue. Ok? Conseguiram entender, então, a relação direta entre a insulina e a quantidade de açúcar no sangue? A alimentação, aumento da glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Posteriormente, as células beta, que ficam nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas, produzem a insulina, que então abre a célula para que ela possa absorver essa glicose. Mas onde que entra o diabetes nisso tudo? Como que o diabetes pode estar relacionado com isso tudo? Para isso, é importante saber a definição da diabetes preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Então, a diabetes ela não é uma doença tão simples, como eu vou simplificar para vocês aqui o que é essa doença, mas, basicamente, ela é uma síndrome metabólica que é caracterizada por uma deficiência de insulina absoluta ou relativa. Isso é importante ter isso em mente, isso é importante para ser anotado, ok? Então, a insulina, a deficiência, em muitos casos, ela é absoluta. Em outros casos, ela é relativa. Nós vamos entender o porquê, em qual tipo de diabetes isso ocorre. E isso decorrente da secreção deficiente de insulina pelo pâncreas, importantíssimo, ou da ação deficiente da insulina nos tecidos. Então, essa definição é a definição mais importante que a gente possa entender os diferentes tipos de diabetes mellitus. Ok? Então, a gente pode ter uma secreção deficiente ou uma ação deficiente da insulina nos tecidos. Ou seja, eu posso não ter a chavinha para abrir a célula, ou então essa chave não consegue abrir direito. Eu tenho a chave, mas ela não encaixa direito na fechadura e, consequentemente, a glicose não entra para a célula. Ok? E isso, então, culmina numa alta taxa de açúcar, numa alta glicemia, que vai levar esse paciente, então, a ter cronicamente altas taxas de açúcar no sangue. Dentre os sintomas que estão relacionados com a doença, os sintomas mais comuns são urina frequente. Então, os pacientes eles vão muito ao banheiro com grande frequência. Consequentemente, tomam bastante água. Existem casos de perda de peso repentina ou ganho de peso repentina. E os pacientes estão sempre com fome, porém sempre cansados.
Por que vocês acham que tem uma relação íntima entre você estar sempre com fome e estar sempre cansado no contexto do diabetes?